Ouvintes e amigos da Rádio Fraternidade, que Jesus possa continuar nos abençoando e nos amparando. Continuaremos hoje a leitura do capítulo 3º do livro Voragens do Pecado. Quando interrompemos, finalizando o programa anterior, recordam-se os meus irmãos e ouvintes de que Luís de Narbonne estava sendo instado a perseguir um grupo de caridosos reformistas chamados huguenotes. E, finalizando a nossa narrativa do capítulo passado, nós observamos então que ele havia consultado Arthur de Lavigne, irmão de Otile de Lavigne, que era seu amigo, e que Arthur havia recomendado que não perseguisse aquela família bondosa, que era útil até à própria sociedade e a muitas criaturas. Mas Luís de Narbonne não se contentara com o entendimento com o jovem de Lavigne. Incômoda apreensão angustiava-lhe ainda o coração, perturbando-o sensivelmente. Consultou por isso mesmo o Monsieur B., que era o superior do convento em que se criara e educara. Era seu mestre e pai adotivo, ao qual se prendia por profundos laços de estima e respeito. Monsieur D., porém experiente, coração habituado a longas ponderações no silêncio dos claustros, respondeu pensativo enquanto o claro sol do mês de julho se extinguia no poente, enchendo de reverberos róseos e quentes a sala ampla onde se realizava a audiência. Luís, meu filho, desgostam-me sobremodo os compromissos que assumiste com o conde Guise e Catarina para uma perseguição a huguenote. Prevejo consequências calamitosas para esse empreendimento estranho. E observo que existem aí mais interesses políticos e dinásticos que mesmo religiosos. Detém-te por quem és e deixa em paz, no seu rincão, os inofensivos de La Chapelle. Senhor, mas eles são perigosos revolucionários. A denúncia partiu da própria abadia, o que praticam ali a destruição da própria fé católica. Monsenhor levantou-se apreensivo, replicando: Conheci o conde de La Chapelle, o velho, e jamais considerei revolucionárias as suas ideias. Faze o que entenderes. Todavia declaro-te que isso me desagrada e eu tremo pelo futuro. Mas, forçando-se ainda a uma atitude ingrata, atestado significativo da inquietação que o caso lavrava em sua consciência, Luís de Narbonne procurou a própria Catarina de Médicis, esquecendo-se de que não era pela mesma tão estimado, mas insistindo na procura de alguém que o incitasse à perseguição aos pacatos renanos, perseguição que a sua consciência e o seu coração muito intimamente reprovavam. Indiferente, orgulhosa, sobrecarregada de problemas num dia de múltiplas audiências, às vésperas da inesquecível data de São Bartolomeu, a grande soberana respondeu irritada. Os Bretencourt de La Chapelle foram amigos do trono e seus leais servidores, ao tempo de Sua Majestade Francisco I e Henrique II.
Luís, sois o fiscal da igreja. Compete-vos investigar e deliberar. Disse e virou-lhe as costas, encerrando o assunto para atender outro delegado. Narbonne, então, após mais um dia de indecisão, escreveu a Carlos Felipe a carta que conhecemos, aguardando o relatório do emissário em cuja hombridade confiava e a resposta do destinatário para novas deliberações. Recordam-se os ouvintes de que Carlos Felipe recebeu de Luís de Narbonne uma carta de advertência a respeito de suas atividades, sugerindo mesmo de que a família de La Chapelle se mudasse para a Alemanha, aonde as suas atividades religiosas não estariam ofendendo o clero da França. Recordam-se ainda de que a família de La Chapelle resolveu permanecer com as suas atividades na França. Luís de Narbonne, instado agora pela rainha para a perseguição, veja de que ele teve 2 avisos. Primeiro, o seu amigo Arthur de Lavigne pedindo a não perseguição. E agora o conde Monsieur de B, o seu pai adotivo, pedindo que parasse com essas atividades. 2 avisos do bem. Mas tivera a posição da rainha Catarina de Médicis, que o instava a aplacar a sua própria consciência, que lhe dizia não fazer a perseguição. E ele, que estava procurando um motivo para se desculpar diante da sua consciência, havia recebido, por linhas tortas, digamos assim, por linhas diferentes, a aprovação para o seu desejo de perseguição. Vejamos então o que vai acontecer. Por uma tarde de domingo, alguns poucos dias depois do terrível massacre verificado em Paris, e antes da possibilidade de qualquer noticiário chegarem às províncias afastadas, encontravam-se toda a família e a criadagem do castelo de La Chapelle reunidas no salão de pregações, ou na sua igreja doméstica, recordando as primeiras tentativas apostólicas para a difusão da verdade evangélica, realizando o seu culto vesperal domingueiro. Repleto o salão, graças à presença dos colonos e de alguns pequenos proprietários de herdades vizinhas, simpatizantes da causa, dir-se-ia antes um templo verdadeiramente cristão, simples e eficiente, onde a presença do Senhor se fizesse sentir através do respeito de cada um e das vibrações dulcificantes que, quais cascatear de bênçãos reanimadoras, se diluíam sobre os corações dos congregados. O sol da tarde, brando e nostálgico, atravessando os vitrais multicores das ogivas amplas, emprestava ao recinto uma suave transparência de santuário, enquanto unção piedosa estendia blandícias espirituais até mesmo sobre os campos, as searas e os apriscos. Baliam docemente as ovelhas, já recolhidas. O gado mugia, sonolento e bonachão. Esvoaçavam irrequietos à procura dos ninhos entre as beirais e as cordilhas do venerando solar, os pombos ariscos e vistosos, ao passo que voltavam as andorinhas em bandos para o aconchego noturno. E como que enternecidos todos os animais, ante a solenidade augusta do entardecer,
aquele culto chamado talvez culto cristão no lar, esperavam solidários as primeiras nuances do crepúsculo. Carlos Felipe, o fiel pregador evangélico, representante ali da reforma religiosa, que se operaria pelo mundo inteiro com Lutero, Calvino e seus adeptos, explicava aos fiéis humildes e atentos, como lhe era dever, as letras das Escrituras Sagradas. Era ainda o Sermão da Montanha, que ele de preferência dava aos pequeninos e simples de coração, visto que nessa exposição sublime de toda a moral cristã se encontrava o segredo da paz entre os homens, porque eram normas para o cumprimento dos deveres morais de cada cristão ou de cada um perante a si mesmo e perante as leis do Criador e perante ao próximo. Antes de continuarmos desenvolvendo a narrativa desse culto, queremos fazer um pequeno preâmbulo, ou melhor, um pequeno hiato. Vejam a importância da reunião religiosa sincera. Lá no Castelo de la Chapelle, em um salão apropriado, especialmente designado para aquilo, estavam reunidos uma assembleia de criaturas comandadas por Carlos Felipe II, que falava sobre os ensinamentos de Jesus. E naquele instante, como os diz Charles, naquele sol poente do entardecer, parecia que todas as blandícies espirituais haviam repousado sobre as árvores, sobre os pássaros e naquele ambiente extraordinário. Refletiam nas criaturas essas blandícies, essas bondades, como se fossem forças magnéticas a dar-lhes a paz que todos nós almejamos. Por isso, ainda hoje, a Aliança Municipal Espírita de Uberlândia, como todos os órgãos associados à Federação Espírita e como todas as casas espíritas bem orientadas, recomendam aos seus adeptos a necessidade da realização do culto cristão no lar, que em ponto pequena é uma reunião, uma assembleia, onde se reúnem corações fraternos para falar de Jesus. E certamente, como acontecia nessa reunião dos de la Chapelle e os seus agregados, também acontece nos lares em que realmente fazem regularmente o culto cristão no lar. O banho da paz, a bênção do plano espiritual de Deus, de Jesus para as criaturas participantes. Amigos ouvintes, ou amigo ouvinte, se você ainda não faz o culto cristão no lar, comece a fazê-lo. É uma reunião simples, como todos sabem. Uma reunião onde a família se congrega em volta de uma mesa ou sentados, portando um livro. Quem sabe, o principal evangelho segundo o Espiritismo, um livro de histórias para as crianças, durante 25 minutos, fazer o seu culto cristão no lar. Aliança Municipal Espírita de Uberlândia, através de um trabalho de nossa irmã Graça, de Marco Aurélio, tem distribuído um roteiro para a realização do culto cristão no lar. Não deixem de buscar esse livro, esse roteiro, melhor dizendo, esse pequeno roteiro, para que você possa realizar com tranquilidade o seu culto cristão no lar. Mas voltemos à narrativa de Charles sobre Carlos Felipe, o fiel pregador evangélico, que buscava colocar nos corações daquela gente humilde,
e talvez até ignorante, os princípios renovados do cristianismo. Dizia então a eles da necessidade das criaturas se reformarem, e a sua voz enternecida, doce e afável, contagiante de convicção e fé, seria talvez como o eco das vibrações augustas da Galileia distante, a se derramarem inspirações em torno dele. E como que dulcificavam o próprio ar da tarde, evocando a epopeia sublime das pregações messiânicas, enquanto predispunha os corações para a comunhão com o céu, em haustos de inefáveis esperanças. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor à justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Assim, luza a vossa luz diante dos homens, que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos têm ódio, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Vós sois o sal da terra. E se o sal perder a sua força, com que outra coisa se há de salgar? E assim, tudo o que quereis que vos façam os homens, fazei-o também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as observa, será comparado ao homem sábio que edificou a sua casa sobre a rocha. E todo o que ouve estas minhas palavras e não as observa, será comparado ao insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E qual o professor emérito, zeloso do progresso dos discípulos queridos, Carlos auxiliava os fiéis em análises profundas, guiando-os nos raciocínios indispensáveis pelos caminhos encantadores da evangelização dos corações, que advém a ascensão moral da humanidade. E então, enquanto Carlos estava narrando e ensinando, narrando o Sermão da Montanha, ensinando os princípios da equidade, da moral cristã, da ética religiosa, enfim, dos princípios que devem nortear a conduta de todas as criaturas. Reformadas, renovadas pelo princípio augusto da fé, chegava naquele instante o portador da carta de Luigi Narboni. Vamos deixar então para o próximo programa a continuação da história dessas criaturas valorosas que moravam num castelo de La Chapelle. Que Jesus nos abençoe, nos proteja e até o próximo programa.